Boa tarde, paz seja convosco. O nosso povo gosta de ficar de pé. E eu quero que vocês permaneçam mais uns minutinhos de pé. Porque Deus tem fogo aqui nesse lugar. Ministros labaredas de fogo. Eu não sei se tem um cartaz, alguma coisa que apresenta desde a época lá de Minas Gerais, onde começou os labaredas de fogo, aquele globo e um anjo com os pés sobre o globo, a mão erguida e as asas, mostrando que estava em contato com os céus. Esse anjo já desceu e está aqui agora. Outra coisa, meus amados, o povo de Israel, a nação de Deus, que Deus escolheu desde a fundação dos povos, quando havia alguém que adoecesse no meio do povo, eles colocavam aquela pessoa doente deitada no chão e faziam que nem os índios, aliás, os índios até hoje preservam isso. E a pessoa doente de qualquer doença, colocada, deitada no chão, e aqueles representantes de cada tribo começavam a pular e voltar, ou em volta daquele doente, dizendo: Jeová Rafá, Jeová Rafá, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura, Jeová Rafá, Jeová Rafá. E o doente era curado e levantava dali. E o primeiro versículo que eu quero ler, para depois nós ficarmos à vontade, vocês sentados, está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio 4, 24. O que tem a ver esse versículo com o Jeová Rafá? Está escrito assim nesse versículo: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. O povo israelita, de acordo com a necessidade deles, naquele dia ou naquela hora, era o nome de Deus que eles invocavam. Quando o doente era o Jeová Rafá, quando estava faltando água nos cantis, quando estava faltando comida lá no acampamento, eles clamavam em coro: Jeová Jiré, Jeová Jiré, o Deus proverá, o Deus proverá. Quando eles recebiam a notícia que um grande exército estava aguardando eles para confrontá-los, eles outra vez em coro diziam: Jeová Nissi, Jeová Nissi, e saíam do acampamento. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. E nós lemos aqui: porque o Senhor teu Deus é um fogo. E eu quero convidá-los, gente, eu não quero passar o tempo aqui, e nem vocês, simplesmente para preencher horários da tarde.
eu quero que se manifeste em mim, em você, o que está escrito aqui: o Senhor teu Deus é um fogo. E se realmente é um fogo, como de fato o é, ele vai queimar, diz aqui, é um fogo consumidor. Ele vai queimar câncer, vai queimar doença na coluna, vai queimar tudo. Vai queimar problemas, vai queimar paralisia. Deus é fogo que consome. Tome graça e trembles. E como Israel fazia na hora dos doentes, Jeová Rafa, o Deus que cura. Quando Israel fazia, quando faltava alguma coisa, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Quando Israel fazia, quando saía para enfrentar os inimigos, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Nós vamos fazer agora a invocação, todos nós, desse versículo aqui. E você vai ver que esse Deus fogo vai se manifestar em você. Vai ter gente pulando de fogo de Deus aí. Ninguém mete a mão nas labaredas de um fogo, oh glória, sem se queimar, não é verdade? Então começa aí, quando na contagem de eu falar 3, você vai contar comigo, me acompanhando. Deus fogo, e deixa que ele se manifeste. Amém? Vamos lá então, 1, 2, 3, Deus fogo, Deus fogo, Deus, bem alto, Deus fogo, 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 Deus fogo. Mãos erguidas, fica em silêncio um pouquinho, você vai sentir esse fogo começar a queimar na sua vida. E só quando você sentir o fogo incontrolável em você, aí você vai dar glória a Deus, vai falar em línguas, vai fazer alguma coisa, porque Deus, fogo, está aqui. Ele é consumidor, Ele destrói os males. Alguém que estava doente, coloque a mão sobre o local da doença ou na sua cabeça e continua dizendo: Deus fogo que consome, Deus fogo que consome, e Ele tem que consumir. Ou então a gente está fazendo propaganda enganosa, e não, Deus fogo, Deus fogo, Deus fogo, consome doenças, consome problemas, consome males, aonde quer que esteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Pode sentar. E sentado agora, sinta as labaredas de fogo queimar você. Quem tem línguas estranhas, o dom de falar línguas estranhas, dá liberdade ao Espírito. Sentado agora, você pode gritar, cantar, louvar, porque o Deus fogo já está agindo aqui. O Deus fogo já está agindo aqui.
Eu não posso meter a mão numa labareda de fogo sem me queimar, nem você. E diz que é ministros, labaredas de fogo, meu Deus. O diabo não pode tocar em você. Levanta a tua mão direita e diz: o diabo não pode tocar em mim. Fala bem alto. Porque eu sou labareda de fogo, fogo de Deus. Oh, glória. Eu vou pedir a alguns colegas para me ajudarem na leitura bíblica. Primeiro, vou pedir ao Neides, o pastor Neides, procurar, depois quando eu falar vai ler, 1 Reis 18, 1 Reis capítulo 18, vocês podem acompanhar aí, 37 e 38. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, versículos 37 e 38. Pastor Paulo Sérgio Soares vai procurar para ler segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. E eu vou pedir, pastor Fernando, ler para nós, depois, Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Gente, quem tiver em pé nos corredores do lado aí, tem cadeiras vazias aqui na frente, pode vir, porque nós não queremos colocar cadeiras das laterais. Aqui na frente, no meio, tem lugares, pode ocupar. Vou recapitular. O Neidson vai ler depois, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 37 e 38. Pastor Sérgio, mais conhecido por Pastor Serginho, vai ler o segundo livro dos Reis, capítulo 2 e versículo 11. Pastor Fernando vai ler depois Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Gente, eu estava sentado aqui na hora do louvor e sentindo a graça e a bênção da ministração do louvor, mas eu estava também em conexão com os céus. E eu pensava comigo que é muita responsabilidade nós locomovermos pessoas dos seus habitats, dos seus lares, da sua cidade, do seu bairro, num dia frio como hoje, para chegarem aqui e voltarem como aqui chegaram. Não. Eu pensava ali sentado ao lado da Luz e do deputado, nós temos que voltar diferente. Aliás, falar em diferente, eu sempre lembro de um episódio da Bíblia, de Jacó. Que Jacó lutou com o anjo a noite toda, foi isso? E quando estava no novo arrebol do amanhecer, Jacó não largava o anjo. O anjo ia para um lado e Jacó segurando da perna do anjo, não podia escapar. E Jacó dizia: não, eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Fala comigo para Deus Fogo, diz: Deus Fogo, fala aí. Eu não sairei daqui enquanto não me abençoares.
E no novo arrebolo o anjo viu que não ia escapar do Jacó. Diz o texto bíblico que ele feriu a coxa de Jacó, o quadril de Jacó. Jacó soltou o anjo foi embora, desapareceu. E Jacó ficou ali no Val de Jaboque sozinho, mas ele sai dali, mancando, e sai para encontrar seu povo e o inimigo, seu irmão com seu povo. E o que me vem à mente do episódio de Jacó é que na vigília toda que ele passou com o anjo, ele insistiu. E aí vem Jesus e diz que aquele que insiste recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que persevera, a porta se abre. Jacó, naquela vigília, toda a noite, ele perseverou. Eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Eu não vou te soltar. Foi necessário o anjo ferir o quadril dele, e ele soltou com a dor, e o anjo foi embora. Mas o que me chama a atenção, e eu quero aqui compartilhar também esse episódio com os irmãos, é que Jacó sai mancando lá do Val de Jaboque, mas sai abençoado. Meus irmãos, me perdoem a minha franqueza, a realidade. Tem gente que vive passando em vigília, tem gente que vai orar no monte, nos quênios, sei lá, pessoas que vivem em seminários como este, pessoas que fazem não sei quantas vigílias, mas que não muda nada. Tem que ser como Jacó. Terminou a vigília, terminou o ministro Labaredas de Fogo, tem que andar diferente do que antes. Tem que andar diferente do que andava antes. Gente, e quando fala aqui que Deus é fogo que consome, meu Deus, eu fiquei pensando, como estava falando a vocês sentado ali, mas essas labaredas de fogo que somos nós, tem que queimar. Mas tem um mistério de Deus aí nessas labaredas, que é você, que sou eu, que somos nós. Essas labaredas não queimam a labareda. Digam graças a Deus. Labareda com labareda não se queimam. Labareda de fogo só queima o negativo, consome coisa contrária. Por isso que está escrito aqui, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Será que não é hora de você dizer assim, Senhor, então consome todos aqueles problemas na justiça, consome aqueles problemas no meu filho, de droga, na minha filha, neto. Será que não é um momento de você, Deus, fogo, consome agora, Senhor? Você pode falar, quero fazer isso? Tem coisa para Deus consumir? Então fala aí, fala com Deus, Senhor Deus fogo, consome, consome, consome da minha vida, consome da minha casa, consome da minha família, tudo que é contrário à minha vida e ao seu querer. Agora, como eu falei, labaredas com labaredas não se queimam, amém? É por isso que você pode meter a mão numa labareda assim e tocar na labareda, porque também a labareda não queima. Agora o diabo não pode meter o dedo em você, porque ele se queima nessa labareda. O diabo não pode tocar em você, porque você é labareda de fogo. Uma vez eu fui expulsar um espírito
de demônio estava reinando numa casa, e a mulher estava com os cabelos, era cabelo comprido, os cabelos caídos sobre o rosto, e eu mandei que se levantasse o rosto e olhasse para mim, e o demônio tentou, e depois, não olho, eu não olho. Eu digo, mas por que não olho? Tem muito fogo em você. Oh, glória! Erga a tua mão direita e diz, na minha casa tem fogo de Deus, na minha família tem fogo de Deus, na minha vida tem fogo de Deus. Amém. Então, Deus é fogo que consome. Agora, vamos ver o que fala em 1 Reis 18, 37 e 38. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu és Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Que coisa forte! Vocês conhecem essa história de Elias com os profetas de Baal? Que ficaram os profetas de Baal se retalhando, se cortando, clamando, porque havia uma proposta. Armaram um altar, colocaram um novilho partido ao meio, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E lá embaixo estava o povo esperando que respondesse, e Baal não respondeu. Começaram a cansar, cair por terra, todo retalhado, sangrando, e Baal não respondeu. Chega a vez de Elias. Elias mandou reconstruir ali, arrumar o altar, mandou trazer água e despejarem sobre o holocausto, o novilho que estava ali, e tinha um valo, que a Bíblia fala, um rego, e encheu de água, e ensopou de água aquele novilho, e a lenha ficou difícil de queimar. Era uma dificuldade até humanamente para chegar ali, até com querosene, ficava ruim de queimar. Estava tudo encharcado de água, e agora Elias, diante daquele silêncio do povo, e diante do silêncio dos profetas derrotados de Baal, Elias, o servo do Deus Altíssimo, o servo do Deus Fogo, Elias dá 2 passos para trás, e ele diz, Senhor, responde-me com fogo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. E na hora que ele termina de falar, caiu fogo dos céus, como umas línguas de fogo, e começou aquelas labaredas de fogo a queimar o holocausto, a queimar a lenha, aquela água do sulco, do rego, começou a secar, queimou tudo, e até diz a leitura que fizemos, que até as pedras que estavam molhadas foram lambidas pela chama do fogo. Qual é a mensagem que nos dá aqui? Elias encharcou aquilo de água. Elias colocou dificuldade no holocausto. E eu até recebi de Deus essa palavra para transmitir a vocês nesse versículo, que Deus Fogo se manifesta no meio da dificuldade humana. Quando parece impossível, o Deus Fogo se faz presente, e o fogo se manifesta para queimar aquilo que não era queimado. O Deus Fogo se manifestou e se manifesta no meio das dificuldades. Talvez você viesse ou veio a esse
esse seminário com grandes dificuldades na sua vida, dificuldades na família, dificuldades financeiras, dificuldades no comércio, dificuldades na saúde, mas fique sabendo que o Deus Fogo gosta e se manifesta no meio das dificuldades. Ergue outra vez a tua mão direita aos céus e dá um momento de oração para o teu sogro se manifestar na tua dificuldade. Começa só a falar: Deus sogro, te manifesta, Deus sogro, te manifesta. Começa só a falar: Deus sogro, te manifesta. E esse fogo começa a queimar, porque é fogo consumidor. Deus sogro se manifesta nos problemas, em casa, na família, nas finanças, na saúde. Deus sogro se manifesta nas dificuldades, em processos judiciais. Deus sogro lambe as pedras, Senhor. Amém, graças a Deus. Agora vamos ver, que eu não quero passar aqui do meu horário. Eu estou cuidando do relógio ali, e ele me cuida. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver, Sérgio. E assim foram andando e conversando. De repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Oh, glória! Isso eu vou querer que você fique de pé, porque Deus vai te tirar de um lugar agora, vai te levar no outro, num carro de fogo, em cavalos de fogo, porque Deus é fogo. Carro de fogo, cavalos de fogo. Elias e Eliseu estavam andando. De repente desce aquele carro de fogo, porque vinha do Deus Fogo, e o Deus Fogo estava ali. Cavalos de fogo. E diz o texto que nós lemos que Elias foi tomado através de um redemoinho, foi levado aos céus. Redemoinho faz barulho, redemoinho quebra coisas, quebra árvores. Sabe o que eu estou pensando, Celso? Que tem gente que pode estar passando um redemoinho de lutas, mas o carro de fogo está descendo até você. O carro de fogo vai te salvar dessa. O carro de fogo vai te tirar dessa situação. Oh, Namaraçá. Pode sentar. Eu poderia, no começo, para iniciar essa reflexão, ter pesquisado sobre o fogo natural. O fogo natural, todos nós sabemos que é um mistério, não é verdade? O fogo natural é um mistério. O homem da caverna, para fazer o fogo, ele roçava uma pedra na outra, e ali saía faísca de fogo. Mas aonde é que estava o fogo naquela pedra, meu Deus? Quem era a faísca daquele fogo natural? Quem é que fez aquele fogo natural? Mas eu fiquei pensando o seguinte, imagina só naturalmente a gente já é um mistério. Nós somos pedras misteriosas de Deus. Diga graças a Deus. Agora vem um seminário como esse e diz que eu sou ministro, labareda de fogo. Aí então eu me encho de alegria. Diz que você é ministro, labareda de fogo. E este
acontecimento aqui do carro de fogo é importante. Quantas vezes na vida você não notou, você não sentiu, você não viu, mas na hora das lutas, das indecisões, veio um carro de fogo dos céus e tirou você daquela situação, tirou a mim daquela situação. Carro de fogo, cavalos de fogo, enviado por Deus, fogo. Olha, como se a gente fosse pesquisar na Bíblia, quantos episódios que Deus se manifesta em fogo, quantos, diz a história bíblica, as narrativas bíblicas, que o povo, quando foi livre da escravidão do Egito, saiu pelo deserto. E o deserto, durante o dia, o sol causticante, a pessoa não aguenta viajar pelo deserto. A pessoa, o seu organismo sente canseira, a pessoa acaba morrendo com aquele sol causticante. E aconteceu um mistério, que durante o dia, esse Deus se transformava numa nuvem, para fazer sombra para o povo. Vamos ler aí, Fernando, Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. O que mais que nós queremos, gente? Você tem que ser aliançado com esse Deus fogo, porque de dia ele faz amenizar o calor causticante numa coluna, numa nuvem, e de noite, diz esse texto, que ele se transformava numa coluna, numa nuvem de fogo, porque o deserto à noite é muito frio. Além de iluminar, ele aquecia o seu povo com aquele fogo da coluna. Então, o que eu quero, já indo para o encerramento, dizer a vocês, que esta coluna no seminário Labaredas de Fogo está aqui sobre nós. Na historicidade bíblica e teológica, diz que várias vezes o povo de Israel teve que levantar o acampamento, o tabernáculo, à noite, porque era um momento, um horário estratégico para eles escaparem dos inimigos lá adiante. Várias vezes eles fizeram isso. Então, quando a nuvem parava, aquela coluna de fogo, eles acampavam ali, mas tinha sempre os vigilantes, os guardas que cuidavam a nuvem. E de repente a nuvem começava a andar, tocava lá um clarim, através de uma corneta, eles se levantavam, arrumavam as bagagens e começavam a andar, porque a nuvem do fogo estava andando. E eu quero dizer a vocês, não fica acomodado, não fica com medo dos inimigos, a nuvem de fogo está andando, cuidando de você, de mim, de nós, porque o Deus fogo é um Deus zeloso. Fica de pé agora. Se tem fogo na sua vida, vai se manifestar agora. Começa a dar liberdade a esse fogo. Você é labareda de fogo. Você ouviu Deus falar que Ele consome. É Deus
fogo consumidor. Você ouviu falar que Deus responde como respondeu a Elias, lá mandando o fogo para consumir o holocausto? Então faça oração agora, pedindo ao Deus fogo que consuma, mas faça de coração. Eu não quero sair daqui na dúvida, na incerteza, nem você, porque Deus consome. Deus vai consumir o desemprego para alguém. Amanhã, segunda-feira mesmo, depois da manhã, você vai ver uma porta de emprego te chamando. Depois de amanhã, segunda-feira, você vai ver alguém bater a tua porta ou telefonar te chamando para trabalhar. E se trabalha por conta própria, você vai ver a invasão no seu comércio. Porque o Deus fogo está queimando as dificuldades. E aqueles que estavam doentes na segunda ou na terça, faz um exame, você vai ver que não existe mais nada, porque o Deus fogo queimou tudo. O Deus fogo queimou doenças, o Deus fogo queimou o diabetes, queimou a doença dos rins, no coração, na bexiga. O Deus fogo está agindo na tua vida. Obrigado, Senhor. Deus fogo consumidor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor consome todas as coisas. Oh, glória, glória, da liberdade ao Espírito. Oh, glória. Fala com Deus fogo, fala, te enche do fogo de Deus, te enche do fogo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.